Vamos conhecer agora mais detalhes de como confeccionar o seu LB. Entre na opção, escolha a empresa, escolha o mês de referência, carregar. Vamos clicar em parâmetros e vamos observar cada um desses campos. Este campo informa as verbas que serão utilizadas para confeccionar a coluna salário. Verba 938, captura da folha, as verbas dos lançamentos relativos a salários serão utilizados nesta coluna que informa sobre os salários. A coluna encargo social é preenchida através desse percentual que é colocado neste campo. No caso 67%, o sistema aplica 67% sobre os salários e tem o valor do encargo social. Após isso, temos material e treinamento. Voltamos a parâmetros e vemos o valor que será processado em material e treinamento. R$ 9,00 por cada um dos funcionários. Multiplica-se pelo NPU e tem-se a coluna material e treinamento. Passamos a coluna vale transporte. Voltamos a parâmetro, procuramos a linha sobre o vale transporte e vemos que ela é confeccionada através também de uma verba que é capturada da folha de pagamento, do CIP. A 925 fala exatamente sobre os valores destinados ao VT empresa. Sem mais problemas, o sistema traz a coluna de cada um dos contratos da folha de pagamento e preenche corretamente a coluna VT. Mesma coisa para vale refeição. Os clientes que tiverem a verba 926 serão favorecidos com vale refeição e essa coluna será preenchida. Mais uma coluna, fardamento, utiliza-se o mesmo processo do material e treinamento. Temos um campo fardamento que é multiplicado pelo NPU e tem-se a quantidade total de fardamento gasto. É um valor estimado. Finalmente, a conta outros custos. A coluna outros custos é preenchido através da captura do seu financeiro de todas as despesas que envolvem outros custos. Quais são as despesas outros custos? Para conhecer isso, temos que sair do LB. Vamos voltar lá em cadastro de centros de custos. Vamos relembrar que cada um dos centros de custos, exemplo aqui salários e ordenados, recebe uma denominação neste campo em que ele é dividido em grandes grupos. Grupo C, custos. Grupo A, despesas administrativas. Finalmente o grupo O, que é essa coluna que nós estamos falando, outros custos. Todas as despesas de outros custos cairão naquela coluna. Todas as despesas administrativas cairão na coluna de despesas administrativas. O grupo C, que são custos, não irão para o LB, pois serão capturados diretamente de outras fontes, normalmente do sistema de folha de pagamento. Se quiser ver esses cadastros em detalhes, vai em relatórios, cadastro centros de custo e você pode escolher somente as despesas que lhe interessam. Vamos ver as despesas de outros custos, clique em O, imprime, aparece as despesas de outros custos. Vamos clicar em A, imprime, todas as despesas administrativas e assim por diante. Vamos voltar ao LB. Com os outros custos devidamente preenchidos, o sistema rateia o valor total dos outros custos por cada um dos contratos
através do faturamento. Quem fatura mais, gasta mais, recebe um valor maior. A coluna de despesas administrativas funciona exatamente da mesma forma. Ela é uma coluna muito importante para o desempenho da sua empresa. Deve-se manter ela sempre em percentual o mais baixo possível. Coluna de despesas comerciais. Voltamos a parâmetros. Normalmente é colocado um percentual que vai simbolizar toda a parte de despesas comerciais, como comissões, indenizações e assim vai. É aplicado diretamente em cima do faturamento e tem-se o valor desta coluna. Despesas financeiras, mesmo processo. Percentual, tem-se o valor desejado. Vou simbolizar aqui 2%, 5%. Ao se processar, o sistema faz o preenchimento necessário. Encargos fiscais. Voltamos aos parâmetros. E aqui temos os encargos fiscais, onde são divididos em encargos fiscais capital e interior. Isso é um percentual e será aplicado em cima do faturamento. Observe que os encargos sociais, inicialmente, usavam um percentual, só que eram aplicados em cima dos salários. Os encargos fiscais usam percentuais, só que são aplicados sobre o faturamento. Finalmente, faturamento. Como calcular o faturamento? Vai diretamente na verba, no centro de custo destinado a faturamento. Normalmente o 2001 ou outro centro de custo que se destine a isso. Os únicos centros de custo de receitas, no caso. Ao processar, ele preenche corretamente a coluna relativa a cada nota fiscal que foi faturada. E tudo ocorre sem problemas. Finalmente, temos o custo total, que é a soma de todas as despesas, o resultado operacional, que é nada mais que o faturamento menos o custo total. Finalmente, o percentual, que relaciona isso também, relação entre o faturamento e o custo. E o fator K, que é quantas vezes o salário é maior do que o custo da empresa, de cada um dos seus devidos contratos. Pronto, vimos com mais detalhes o LB. Observe mais uma coisa. Observe que cada uma das colunas que nós exemplificamos agora possui ao lado uma coluna em branco. O que seriam essas colunas? Essas colunas servem para compensar alguma diferença que foi percebida durante o mês de competência e que não pode ser expressada automaticamente. Digamos que vamos exemplificar que esse determinado contrato aqui, vamos olhar quem é. Temos aqui o Leite Glória. Não processou o vale-refeição, porque por algum motivo foi calculado de forma externa ao sistema. E precisamos colocar esse valor dentro do nosso LB. Simplesmente, você vai preencher na coluna em branco o valor desejado. E ao processar, o sistema se encarrega de transpor para a coluna certa, compensando o LB e dando a resposta correta. Isso pode ser feito com qualquer uma das colunas. Esse processo, nos parâmetros, se chama compensação absoluta. Ao final, clique em imprimir e o resultado do LB aparece na tela. Observa a linha em vermelho, que indica um LB com resultado operacional negativo, e as outras com resultado operacional
positivo. Clique em sair e encerre a opção. Se precisar reinicializar todo o seu LB, observe o campo limpar tudo. Ele começa o processo novamente e calculará o LB mais uma vez. Processar para fazer os cálculos. Você pode fazer esse cálculo quantas vezes quiser e imprimir para gerar um relatório sobre o seu LB.